Olá, gente, bom dia. Meu nome é Gil Veline e nós vamos agora falar um pouquinho sobre os elementos químicos organizados dentro da tabela periódica. Temos aqui uma tabela, certo? E essa tabela, a divisão dela vai ser em grupos, certo? Colunas verticais. Se você contar as colunas verticais dentro da tabela periódica, você vai ter 18 colunas. 18 grupos, certo? Que em alguns livros eles chamam de famílias. 18 famílias, 18 grupos. Também são falados que a primeira coluna é chamada de família 1A. A segunda coluna vertical é chamada também de família 2A. Bem aqui, ó, grupo 13, temos a família 3A. No grupo 14, a família 4A. No grupo 15, família 5A. No grupo 16, família 6A. No grupo 17, também a família 7A. E o grupo 18, família 8A. Esses elementos químicos da família A são chamados de representativos, certo? E quem está no meio aqui, ó, grupo 3, família 3B, família 4B, 5B, 6B, 7B. Aqui, quando chega no 8B, é o grupo 8, 9 e 10. Os três aqui são família 8B. 1B, grupo 11, e grupo 12, 2B. A família B são os metais de transição. A família A são os representativos e a família B, transição, certo? Então, a tabela periódica é dividida em colunas verticais, chamada famílias, e colunas horizontais, que a gente chama de períodos. Tem 7 colunas horizontais, 7. Se você pegar nas aulas anteriores, o átomo tem quantas camadas? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Em aulas anteriores, se você tiver lembrado, o átomo tem a sua eletrosfera dividida em 7 camadas. E aqui também, ó, tabela periódica dividida em 7 colunas horizontais. Sabendo que aqui no grupo 3B, todos os elementos químicos que estão aqui, ó, se você observar, são todos esses elementos que a gente chama de lantanídeos. E quem está aqui no período 7, na família 3B, todos que estão aqui, estão bem aqui, ó, representado aqui embaixo, chamado de actinídeos. São elementos químicos, metais de transição, certo? E os metais de transição, eles podem ser externos ou internos. Esses aqui da série lantanídeo e actinídeo são metais de transição interno. E todos que estão aqui de vermelhinho, certo? São metais de transição externos, mas todos são metais de transição. A coluna aqui, a família 1A, todos são classificados como metais alcalinos. Aqui na coluna 2B, no grupo ou na família 2B, você tem os metais alcalinos terrosos. Aqui de lilás, ó, grupo 17, também esses elementos químicos são conhecidos como halogênios. A última coluna, que é o grupo 18, eles são chamados de gases nobres. A família 6A, eles também são conhecidos como calcogênios.
certo? Então, são alguns nomes que vocês vão encontrar em atividades posteriores. O hidrogênio, ele está aqui na família 1A, mas você observar ele aqui, ele está com uma coisinha diferente, certo? É porque esse elemento químico aqui é interessante. Ele não tem somente a característica de metal alcalino, ele também tem outras características, certo? Ele pode estar localizado em outros grupos. Porém, na distribuição, quando a gente vai explicar mais adiante, você vai observar o porquê dele estar na família 1A. Aqui já foi um resumo, certo, de como se organiza a tabela periódica em colunas verticais e em colunas horizontais. O período, como eu falei anteriormente, são 7 períodos. Se você observar, o elemento químico tem os elementos químicos, átomos, eles na sua eletrosfera têm 7 camadas. E de acordo com o número de camadas, você encontra o período do elemento químico. Você faz a distribuição eletrônica e se o elemento químico tiver somente uma camada, é porque ele está no primeiro período. Se ele tem 2 camadas, é porque o elemento químico vai estar no segundo período. Se ele tem 3 camadas, o elemento químico vai estar no terceiro período. 4 camadas, ele vai estar no quarto período. 5ª camada, ele vai estar no 5º período. Se ele tiver 6 camadas, ele vai estar no 6º período. E se o elemento químico, na sua distribuição eletrônica, apresentar 7 camadas, ele vai estar no 7º período. Exemplo. Você tem aqui o elemento químico sódio. O sódio, ele tem um número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Se você for fazer a distribuição eletrônica por subnível, como a gente fez em aulas anteriores, vai ser 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Para quem ainda está se confundindo, esse número 1 aqui, ó, ele diz que o sódio tem a primeira camada, a camada K. E ele vai ter nessa camada K 2 elétrons. Então o sódio ele tem uma camada. Esse 2 aqui é porque ele está dizendo que o elemento químico tem uma segunda camada, que é a camada L. A camada L, ela tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Então o sódio ele tem uma camada, tem a segunda camada L e tem a terceira camada. Terceira camada, que a gente chama de camada de valência. A terceira camada é sempre, ou melhor, a última camada sempre a gente diz que é a camada de valência. No sódio, a última camada é essa aqui, ó, 3s1. Ele tem um elétron na última camada, ou melhor, na camada de valência. Se o sódio ele tem 3 camadas, em qual período ele se encontra? Se o sódio tem 3 camadas, ele vai estar no terceiro período. Como eu disse, o número de camadas que o elemento químico apresentar vai ser o período que ele vai se encontrar, onde você vai encontrá-lo. Se o sódio tem 3 camadas, é porque ele está no terceiro período. Vamos para o outro elemento químico, o rubídio. Se você fizer a distribuição do rubídio, você vai perceber que ele tem 5 camadas. Exemplo, esse 1 diz que ele tem a primeira camada, tá? Esse 2 aqui, ó, ele tem a segunda camada. O 3, ele está separado aqui na distribuição, mas ele faz parte da terceira camada, certo? Isso tudo aqui é a terceira camada do elemento químico rubídio. Quantos elétrons ele vai ter? Só somar 2, 8, 18. Ele tem a quarta camada, N, e na quarta camada ele tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. E ele tem a quinta camada. A quinta camada
tem quantos elétrons? 1. Ele tem 5 camadas, então qual o período que ele vai estar? Se ele tem 5 camadas, é porque ele vai estar no período, no quinto período, na quinta coluna horizontal. Vamos procurar aqui o rubídio. Achamos aqui, ó. Vem aqui. Rubídio, ele está no quinto período. Por que ele está no quinto período? Porque quando você faz a distribuição, você nota o quê? Você nota que o rubídio tem 5 camadas. E o número de camadas define qual o período. Vamos para outro exemplo. Vou pegar aqui outro elemento químico, vou fazer a distribuição eletrônica dele e vou contar quantas camadas ele tem. Certo? Fiz aqui a distribuição, contei quantas camadas ele tem. Ele tem a primeira camada, ele tem a segunda camada, ele tem a terceira camada e ele tem a quarta camada. A quarta camada, para o bromo, é a última camada. Tem aluno escrevendo que a última camada do bromo seria só esse daqui, ó. Não, a última camada é a número 4, aqui também não é o 4. Ótimo, então isso daqui tudinho é a última camada. E a última camada tem 7 elétrons. A última camada vai ser sempre a camada de valência. Camada de valência. Se ele tem 4 camadas, é porque ele está no quarto período. Ele está bem aqui, ó. Qual o período que ele se encontra? Quarto período. Então, toda vida quando você for fazer a distribuição, você vai notar o quê? Vai notar que se o elemento químico apresentar somente uma camada, ele está no primeiro período. Se o elemento químico apresentar 2 camadas, ele está no segundo período. Se o elemento químico tiver 7 camadas, ele vai estar no 7º período. Então, a distribuição eletrônica, ela me indica qual a coluna horizontal que o elemento químico vai estar presente. Exemplo, vou pegar aqui o grupo 1 todinho, certo? O grupo 1, vou fazer aqui a distribuição do hidrogênio. Ele só tem um elétron. Ele só, na distribuição C1, S2, ele só tem uma camada, então ele está no primeiro período. Vou fazer aqui a distribuição do lítio. O lítio tem essa distribuição, se você observar, o lítio tem 2 camadas, então ele está no segundo período. O sódio tem 3 camadas, ele está no terceiro período. O potássio, se você fizer a distribuição, vai notar que ele tem 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. O rubídio tem 5 camadas, está no quinto período. O césio está na distribuição, ele vai ter 6 camadas. Então, ele vai estar no 6º período. E o frâncio tem 7 camadas. Então, ele está no 7º período. Provei isso. Quero saber o que diz o porquê dele estar na família 1A. 1A. Ou grupo 1. Todo elemento químico que na última camada tem um elétron, ele vai estar na família 1A. Todo elemento químico que tiver essa terminação aqui, S1, ó. O hidrogênio terminou 1S1. O lítio, 2S1, terminou em S1. O sódio, S1. O potássio, S1. O rubídio, S1. O césio, S1. O frâncio, S1. Se todo elemento químico tiver a terminação S1, e tiver um elétron na última camada, a família dele vai ser a família 1A. Vai estar na família 1A. Vamos aqui fazer um segundo grupo. Vou fazer aqui, você tem aqui a tabela periódica, vamos fazer da família 2A, o grupo 2. Vou
Vou fazer a distribuição de cada um, certo? Berílio, distribuição 1s2, 2s2, porque o berílio tem 4 elétrons. 4 elétrons, 1s2, 2s2, 2 mais 2, 4 elétrons. Quantas camadas o berílio tem? Tem 2 camadas. Então, ele está no segundo período. A terminação ele tem a segunda camada, na segunda camada a terminação é 2s2. Vou fazer aqui a distribuição do magnésio. Se você fizer magnésio 12, a distribuição vai ser essa. O magnésio tem quantas camadas? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas. O elemento químico tem 3 camadas, ele está no terceiro período. Qual é a última camada? A última camada é essa daqui, ó, 3s2. A terceira camada e a última camada tem quantos elétrons? 2 elétrons. Vou fazer aqui do cálcio. O cálcio, ele tem 20 elétrons, fiz aqui a distribuição. Ele tem quantas camadas? Uma camada, 2 camadas, 3 e 4 camadas. Essa 4s2 é a última camada. Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. E a última camada, que é a camada de valência, tem quantos elétrons? 2 elétrons. Vamos aqui para o elemento químico próximo. Esse elemento químico aqui, estrôncio, ele tem, fiz aqui a distribuição. E ele tem quantas camadas? 1, 2, 3, terceira camada aqui também, certo? Tudo aqui, ó, é a terceira camada. Quarta camada e a quinta camada. Ele tem 5 camadas, então ele está no quinto período. O 5s2 é a última camada, ok? E a última camada aqui do estrôncio tem 2 elétrons. O bário. O bário, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai observar que ele tem quantas camadas? Tem uma camada, 2, 3, 4 camadas, 5 camadas. Ah, professor, isso aqui é a terceira camada? Sim, tudo aqui é a terceira camada. Quarta camada, 4s2, 4p6 e 4d10. Quinta camada, 5s2, 5p6. Sexta camada e última camada, ou camada de valência, certo? Ele tem 6 camadas, então ele tem que estar no sexto período. A última camada tem quantos elétrons? 2 elétrons. 2 elétrons. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. 2 elétrons na última camada. Olha as coincidências. Vamos aqui para o último elemento químico do grupo 2, ou da família 2A. Ele tem quantas camadas? Ele tem 6 camadas. 6. Você está vendo algum 7s2? Não, né? 6p6. Qual é a última camada? É a 6. Isso daqui tudinho aqui é a última camada, ou camada de valência. Ok? Não, tem outra aqui, certo? Fiz aqui a distribuição, aqui não é a última camada. A última camada aqui, ó, 7s2. 7s2. Última camada. Tem quantos elétrons? 2 elétrons. Sétima camada. Tem 7 camadas, está no sétimo período. E na última camada tem quantos elétrons? 2 elétrons. Então você pode dizer o quê? Você pode dizer que todos os elementos químicos que estão na família 2A, ou grupo 2, eles têm a terminação S2 e tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons. Todos
todos. Opa, a bateria está acabando. Vou só carregá-lo aqui. Todo elemento químico que está na família 2A tem a terminação S2. E quantos elétrons tem na última camada? 2 elétrons. Vou fazer aqui de outra família, certo? Vamos aqui pegar a família 7A. Família 7A, o grupo 17, certo? Vamos ver qual é a coincidência desse grupo, dessa família 7A. Se você fizer a distribuição daqui do primeiro elemento químico da família 7A, ele tem 2 camadas, então está no segundo período. Ele tem quantos elétrons na última camada? A última camada dele aqui, ó, tem quantos elétrons? 2 mais 5, 7 elétrons. Família 7A, o grupo 17. Vamos aqui para o cloro 17. Se você fizer a distribuição do cloro, ele tem 3 camadas e na última camada ele tem quantos elétrons? Na última camada ele tem 7 elétrons, família 7A. Vamos para o bromo. O bromo tem quantas camadas? 4 camadas. Sendo que a última camada tem quantos elétrons? Isso aqui é a última camada, ó. 4, camada 4. A última camada, a camada de valência, tem quantos elétrons? 7 elétrons. Vamos aqui para o próximo elemento químico, o iodo. O iodo, se você fizer a distribuição 53 elétrons, a última camada é a 5, ó. Última camada. E a última camada tem quantos elétrons? 5 mais 2, 7 elétrons. Vamos aqui para o próximo elemento químico, com o número atômico 85. Se você fizer a distribuição, a última camada é a 6ª camada. 6ª camada. Tem quantos elétrons na última camada? Tem 7 elétrons. 5 mais 2, 7. Família 7A. Vamos para o último elemento químico da família 7A. Se você fizer a distribuição eletrônica, toda aqui do elemento químico, você vai observar que ele tem 7 camadas. 7 camadas. E a última camada tem quantos elétrons? 5 mais 2, 7. Família 7A. Logo, todos os elementos químicos que estão na família 7A ou 17, grupo 17, qual é a terminação? S2P5 na última camada, e a última camada sempre vai ter 7 elétrons. Observou? Então, dá para encontrar qual a família e qual o período quando você faz a distribuição. Se o elemento químico tiver 4 camadas, ele vai estar no 4º período. Ok? Vamos aqui com você, certo? Você vai me dizer o seguinte na aula de hoje. Todos os elementos químicos da família 8A ou grupo 18, qual seria a terminação da última camada e quantos elétrons possui na última camada? Essa é a nossa atividade de hoje, certo? Aguardo a resposta de vocês e até a próxima aula.